Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que é um filho, uma filha amada de Deus. Você sabia que existem coisas que acontecem na nossa vida, coisas que inclusive vêm da parte do Senhor, coisas inclusive que são dadas pelo próprio Senhor, mas que você precisa ter cuidado com ela. Você sabe o que que eu estou falando? Você sabe o que que Deus tem para falar ao seu coração na oração da noite de hoje? Se você quer entender dessas coisas que acontecem, coisas que o próprio Deus faz na sua vida, ou que às vezes Deus te abençoa, ou que Deus permite, mas que você precisa ter cuidado. Quero convidá-lo a ficar aqui comigo até o final. E já já nós vamos ler aqui, meditar, né, na palavra de Deus, meditar naquilo que ele tem para o seu coração. E no final nós vamos orar. Amém? Quero abrir um parênteses. Você que está chegando agora no Vivendo pela Vida, seja bem-vindo. Se ainda não é inscrito aqui no canal, eu vou te convidar a se inscrever. Basta apertar aí o botão de inscrever-se, depois você aperta o sininho, seleciona todas. Fazendo isso, você será informado sempre que tivermos aqui com conteúdo novo. E se você estiver ouvindo através de uma plataforma de podcast, seja o Spotify, o Amazon Music, o Apple Podcast, o Deezer, enfim, tantas outras plataformas que estamos presentes, basta você nos seguir aí dentro do aplicativo que você está nos ouvindo. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus ministrou algo ao meu coração e eu quero compartilhar porque muitas pessoas às vezes acabam trocando ou invertendo prioridades na sua vida, né? Como assim? Muitas vezes Deus ele nos abençoa, né, com situações, Deus nos abençoa nos dando coisas, né, permitindo com que você alcance coisas, com que você adquira bênçãos, tanto bênçãos materiais, quanto bênçãos emocionais, quanto bênçãos familiares. Por exemplo, às vezes Deus te abençoou fazendo com que o teu ventre fosse fértil, fazendo com que você e a sua esposa, né, o casal pudesse ter filhos, que outra hora não era possível. Às vezes Deus te abençoou com que você crescesse no seu trabalho, permitindo com que você tivesse cargos maiores. Às vezes Deus te abençoou com uma casa, com um carro, enfim, coisas que Ele te ajudou, né, a conquistar, obviamente abençoando o seu trabalho, abençoando a sua mente, né, fazendo com que as coisas progredissem na sua vida. E às vezes Deus também te abençoa a nível ministerial. Às vezes Deus ele te deu uma ampliação maior do seu ministério, uma visibilidade maior. Às vezes Deus te colocou em locais mais altos do que você estava. E aí o que que acontece? Quando nós somos abençoados por Deus, quando nós somos agraciados pelo Senhor, entenda que muitas vezes aquilo que nós recebemos acaba se tornando maior do que quem nos deu. Você está entendendo? Deixa eu exemplificar melhor para você. Na Bíblia nós temos uma passagem no Antigo Testamento que ilustra muito bem isso. Você lembra que quando Deus ele chamou Abrão para sair da sua terra, do meio da sua parentela, Deus fez uma promessa para ele. Durante a jornada, Abrão teve um momento de dúvida porque ele estava prosperando, ele estava progredindo, mas ele não tinha um herdeiro, ele não tinha um filho. E inclusive ele questionou ao Senhor achando que um dos servos fosse ser o herdeiro dele. E Deus falou que não, que ele teria o próprio filho, e esse sim, o seu filho de sangue, seria o herdeiro de tudo aquilo que Deus estava construindo através da vida dele. E aí o que que acontece? Obviamente, se Deus promete, Deus cumpre. Exatamente, Deus cumpriu a promessa que ele fez na vida de Abrão, ainda que ele tivesse se antecipado diante de Deus. Lembra que ele e a sua esposa combinaram que ele dormisse com a serva, já que Sara era estéril, então dormiu com a serva, né, Agar, e aí eles acabaram tendo o primeiro filho ali, que era um filho não legítimo, né, não era o filho da promessa, era um bastardo, e eles acabaram gerando Ismael, e mesmo assim, depois veio o filho da promessa, que era Isaac. Então o que que acontece? Quando ele
tem o filho da promessa, Deus faz algo muito interessante na vida de Abraão. Obviamente que nós estamos falando interessante porque nós estamos olhando de fora, mas para Abraão foi muito difícil, porque o Senhor pediu Isaque como sacrifício. E Abraão, sem hesitar, pegou Isaque, levou até o monte, e quando chegou na hora de sacrificar, né, antes de sacrificar o filho, Deus providenciou, então, colocou ali um cordeirinho e substituiu, obviamente, né, o sacrifício que ele havia pedido para o seu servo Abraão. Então, qual que é a lição dessa história e por que que Deus muitas vezes ele vai pedir com que você sacrifique coisas que ele mesmo deu para você? Observe que Isaac era o filho da promessa. Ele era o cumprimento de tudo aquilo que Deus vinha falando com Abraão. Então não justificaria Deus pedir Isaac como sacrifício, né? É como se Deus estivesse colocando tudo abaixo, né? Ou até mesmo se desfazendo da sua palavra, como se Deus fosse voltado atrás da sua palavra. Olha, Abraão, eu lhe dei o filho, eu lhe dei Isaac, mas eu resolvi que eu vou tirar ele de volta de você, né? Eu vou tomar Isaac das suas mãos e nós vamos, então, você vai sacrificá-lo e nós vamos acabar aqui, né, com essa história. Esquece que você é abençoado. Então entenda que Deus, ele não vai contra os seus princípios, Deus não vai contra aquilo que ele promete. Porém, o coração de Abraão precisava ser provado pelo Senhor. Então, observe que quando ele pede o sacrifício, na verdade, Deus está o quê? Provando o coração de Abraão para que ele fosse aprovado. E qual era o X da questão, né? O que Abraão precisava fazer? Justamente o que ele fez. Ele precisou mostrar para o Senhor que o abençoador, né? Ele precisou mostrar para o Senhor que o abençoador, o provedor, aquele que prometeu, aquele que deu para ele, é muito mais importante do que a bênção, percebe? E aí, qual é o alerta de Deus para a sua vida hoje? Muitas pessoas estão botando a bênção acima do abençoador. Muitos estão botando o Isaac que recebeu acima de quem o deu, acima de Deus. Então o Senhor está falando com você na noite de hoje, para que você entregue tudo aquilo que está roubando o protagonismo de Deus na sua vida. Inclusive coisas que o próprio Senhor te deu. Às vezes pode ter sido bens, às vezes pode ter sido recursos, às vezes pode ter sido ideias, às vezes pode ter sido projetos, às vezes pode ter sido ou estar sendo o seu ministério. Talvez o seu ministério para você está tão importante que você esqueceu de priorizar quem colocou você lá. Então, na noite de hoje, entenda que o Senhor quer que você não perca o foco. Deus não quer que você perca a primazia nele. Deus quer que você entenda que ele é muito maior de tudo aquilo que ele te deu, inclusive o seu ministério, inclusive a sua própria vida. A sua vida, ela é menos importante do que a vida de Deus, do que a presença de Deus, do que a adoração de Deus. Você está entendendo? Entende o que Deus está falando ao seu coração hoje? Então, diante dessa palavra, se você fala assim, poxa, eu preciso sacrificar os Isaques que estão dentro de mim. Se Deus está mostrando para você agora situações, coisas que Ele te deu, que você precisa abrir mão, né, para que o Senhor possa verdadeiramente ser a primazia, eu quero orar pela sua vida na noite de hoje. Entenda que Abraão não perdeu Isaac, mas ele precisou mostrar para Deus que Isaac era secundário e que Deus, ele é primazia. Então, que você faça isso na noite de hoje, que você ofereça o seu Isaac para Deus, entendendo que na maioria dos casos Deus vai permitir com que você continue com o seu Isaac, porque ele é a promessa de Deus para a sua vida. O que você não pode esquecer é que quem está em primeiro lugar é o próprio Deus, é o abençoador e não
a bênção. Meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento colocar a vida do meu irmão e da minha irmã diante do Senhor, te pedindo que em nome de Jesus, o Senhor venha falar ao seu coração, o Senhor venha abençoar, o Senhor venha trazer entendimento, Pai, de coisas que o Senhor deu para ele, Pai, coisas que o Senhor permitiu com que ele conquistasse, coisas que o Senhor prometeu, Pai, e que hoje são realidade na sua vida, mas que por algum motivo, Pai, tudo isso tem roubado a presença do Senhor na vida dele. Tudo isso tem ofuscado, Pai, a tua luz. Tudo isso tem sido mais importante. A bênção tem sido mais importante do que o abençoador, do que o Senhor da bênção. Então eu te peço que em nome de Jesus, Pai, o Senhor ajude meu irmão e a minha irmã na noite de hoje a sacrificar tudo aquilo que o Senhor deu, mas que está tomando o lugar no seu coração, que está tomando todo o tempo na sua vida e que está fazendo, Pai, com que o Senhor fique em segundo, em terceiro, em quarto lugar. Que em nome de Jesus ele tenha clareza, discernimento disso, Pai, e que ele possa lançar aos teus pés, que ele possa lançar no teu altar, Pai, entendendo que se for da tua vontade tirar, que o Senhor tire, mas que o Senhor continue sendo o primeiro lugar na sua vida, Pai, em nome de Jesus. Então, se você recebe essa palavra, eu sei que não é uma palavra que muitos gostam de ouvir, né? A gente gosta de receber e não de sacrificar, principalmente aquilo que o Senhor nos deu, mas entenda aquilo que Deus está falando. Eu tenho certeza que a partir do momento que Deus provar o seu coração e o seu coração for de fato aprovado, né, sua vida será muito mais abençoada e você fluirá ainda mais e receberá muito mais promessas do que as quais Ele já tem te feito e já tem cumprido na sua vida. Se essa mensagem fez sentido para você e falou ao seu coração, eu peço que você dê um like, compartilhe aí com pelo menos 3 pessoas. Ajude-nos a semear essa mensagem. Lembrando que amanhã estaremos aqui de volta, orando, buscando ao Senhor para a honra e para a glória dele.